relembrar, usar esse termo, uma passagem bíblica, particularmente eu amo, em que Deus entrega uma vitória ao seu povo, e particularmente a um dos seus servos, Davi. E esta palavra, ela precisa impregnar o nosso coração, e uso o termo até pesado para dizer isso, mas ela precisa fazer parte da nossa vida, estar amalgamada com a fé no nosso coração. E aproveitando o cântico das crianças, que eu fiquei maravilhadíssimo com a afinação, gostei demais do que eu vi aqui, sobretudo pela mensagem cantada. Deus trabalha o tempo dele na nossa vida através de um depósito que ele tem operado no nosso coração. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando esta palavra ela é misturada com fé no teu coração, ela produz um efeito de glória na presença de Deus. Amém. E produz um efeito de vitória sobre a tua vida. Amém. Quando a palavra se cumpre, você sobe glória para Deus, e vitória vem do céu. Amém. Sobe glória, desce vitória. Amém. Então, isso quando a palavra é misturada com a fé no nosso coração. E meus amados irmãos, se eu pudesse intitular o tema hoje, eu diria assim: fé movida em ação. O Espírito de Deus, quando trabalha a nossa vida, e o operar de Deus é segundo o seu Espírito, e o Espírito Santo de Deus, ele trabalha a obra de Deus na nossa vida aqui na terra. E o obrar desta obra, o trabalhar, o mover de Deus, o movimentar de Deus na nossa vida, por causa desta obra que ele tem feito no nosso coração, não é segundo o nosso querer, mas é segundo o coração de Deus. Alguém pode questionar: o tempo vai passando, mas não se cumpriu isso, não se cumpriu aquilo, ainda falta, tem essa promessa, mais uma Páscoa chegou e não aconteceu. Não se preocupe, Deus está no controle, sim, e Ele vai fazer a seu tempo que todas as coisas que estão inseridas nessa palavra sobre a tua vida, elas se cumpram em nome de Jesus. Então, voltando ao texto, que eu quero agora falar com os irmãos, se puderem abrir comigo a palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ficar de pé, reverência à palavra do Pai. Vamos agora ler, eu vou tomar liberdade, vou ler um versículo, por enquanto. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Surpreenda-se com o que Deus tem para você. Surpreenda-se com o que Deus tem para você. Porque Deus tem prazer em nos surpreender. Amém. Entregar-nos porções maiores do que aquelas que nós temos por expectativa no nosso coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Davi pergunta ao Senhor, capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Pai, o teu Espírito fale agora, igreja, dá-nos ouvidos que sejam sensíveis para ouvir o que o Espírito fala à igreja. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Pode sentar-se, haviam alguns judeus, moradores de uma cidade chamada Ziclag, onde o Senhor havia juntado alguns servos poderosos em obras e feitos. E Ziclag era uma cidade onde habitava um povo que se denominava povo de Deus. E houve um dia que os amalequitas, passando por Ziclag, saquearam Ziclag, roubaram Ziclag, roubaram as mulheres, roubaram
pertences de famílias, saquearam abruptamente um povo que era conhecido de Deus. Eu quero rapidamente dizer para você: se você é conhecido de Deus, Deus é quem te defende. Amém. Se você é conhecido de Deus, Deus é o teu restituidor. Amém. Se você é conhecido de Deus, Deus é o teu protetor. Amém. Entraram em Ziclag e arrazoaram naquela cidade. Levaram cativas as mulheres, porém não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, então somente levaram consigo e foram pelo caminho. Trouxeram feridas a Ziclag e trouxeram fogo. Destruição triste, desoladora. A palavra do Senhor diz que Deus separou um povo para Ele, constituiu esse povo como menina dos seus olhos, disse o profeta. Como menina dos seus olhos, disse o profeta. E João escrevendo disse: por causa desta escolha, o maligno não me toca. Amém. Mas roubaram, mas saquearam, puseram fogo, não tem problema. Não há nada que Deus não tenha poder para entregar como restituição. Não há nada que Deus não tenha poder para curar. Não há nada que Deus não tenha poder, meus amados irmãos, para fazer aquilo que está velho e novo. Amém. Deus de milagre. Deus da Bíblia. Jeová. Deus da Bíblia é Deus de milagre. Amém. Ele é o operador de maravilha. Glória ao Senhor. Ele é o que surpreende. Amém. Ele é que faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. Amém. Ele que faz com que Ana, mulher de Deus, conhecida de Deus, no altar, receba a dádiva de uma gravidez. Amém. Ele que faz com que um cego de João capítulo 9, que nascença, sugeria uma dúvida no coração do povo. Havia pecado, não havia pecado para que ele nascesse cego? Quem pecou foi ele e seus pais, e Deus assim ninguém. Jesus responde: assim, para que se manifeste nele a glória de Deus.